William, depois da derrota em casa, o Santa Cruz chega para esse jogo final em desvantagem. Como o grupo tem trabalhado emocionalmente para encarar esse desafio fora de casa? Bom, a confiança ainda é grande na busca pelo título, né? Não era o resultado que a gente esperava dentro de casa, diante do nosso torcedor, com toda a festa que foi criada na arena. A gente queria um resultado melhor, mas a gente ainda não descarta esse título e vai buscar com todas as forças fora. A gente sabe que a gente tem condição de fazer também um grande jogo lá. Já deu provas durante o campeonato e em jogos fora de casa que pode conquistar esse título fora de casa. E a gente está numa final é mais do que só tática, o futebol, é coração, é entrega. Então são elementos que a gente vai precisar nesse jogo fora de casa para que a gente possa conseguir reverter essa vantagem e sagrar campeão. William, com a ausência de Galhardo, você naturalmente se torna o capitão nessa divisão que há entre vocês. Eu queria saber de você, pessoalmente, o quanto que há uma motivação ainda maior para você se consagrar campeão num clube onde você já viveu tanta coisa, assim, se isso dá um peso ainda maior para você. E também, assim, eu queria saber também se você já foi campeão de algum time enquanto capitão, e se você pudesse também recapitular, assim, os momentos que você já viveu no Santa Cruz e por que esse seria um momento marcante. Bom, primeiro, só o fato de ser campeão com a camisa do Santa Cruz já é algo que marca a história do jogador. Eu tive a oportunidade de ganhar título com essa camisa na minha primeira passagem pelo clube e essas memórias nunca saíram da minha cabeça. Então, tendo a oportunidade de novamente conquistar esse título, eu vou ficar muito feliz. E podendo ser capitão nessa partida, vai coroar todo um trabalho desde o começo do ano, a forma como eu cheguei no clube, a transformação que houve dentro da minha passagem no Santa Cruz durante esse ano, conquistar o acesso, que era algo que o clube queria muito este ano e a gente conseguiu. Então eu acho que esse título vem para coroar todo um trabalho, não só meu, mas como de todo o grupo, toda a comissão técnica, todo o clube, porque todo mundo trabalhou muito por esses objetivos e a gente, como eu falei, vai com todas as forças que a gente tem, a motivação, o empenho que a gente vai precisar para tentar reverter essa vantagem e conquistar esse título. Em relação a conquistar o título sendo capitão de outra equipe, eu tive a oportunidade no ano passado, na equipe que eu estava em Santa Catarina, de ser campeão da Copa Santa Catarina, que dava vaga na Copa do Brasil. E na oportunidade eu era capitão, então graças a Deus já pude ter isso na minha carreira. E sei como é importante ganhar título, independente de qual título. E ganhar um título com a camisa do Santa Cruz, ela tem um peso e uma importância muito grande. Então, acho que todo o grupo está muito concentrado essa semana, muito focado no desafio que a gente vai ter fora de casa, mas também na satisfação que a gente vai ter se a gente conquistar esse título fora de casa. William, como líder e jogador experiente, que tipo de mensagem você tem passado para os mais jovens do elenco diante desse momento decisivo de pressão? Bom, primeiro de esperança, de acreditar até o final que a gente é capaz de conseguir reverter essa vantagem. Dentro desse último jogo, eu acho que a gente fez um bom jogo dentro de casa, apesar de não ter conquistado a vitória. Acho que no nosso primeiro tempo a gente poderia até ter feito mais gols antes de tomar o primeiro gol. Então isso também são pontos que faz com que a gente acredite. A nossa campanha durante a Série D toda, a forma como a gente conseguiu o nosso acesso, tudo isso são elementos que trazem esperança para que a gente possa trabalhar muito durante essa semana, acertar alguns detalhes que a gente precisa acertar para que seja diferente o nosso resultado do que foi na primeira partida da final. E como muito se diz, a gente está no intervalo de uma partida, né? Uma decisão que é decidida em 2 jogos, o primeiro jogo é o primeiro tempo e o segundo jogo é o segundo tempo. Então a gente se vê muito nessa condição. Estamos no intervalo de uma partida, estamos atrás do placar e temos mais 90 minutos para correr atrás dessa desvantagem e buscar o nosso título. Então são todos esses elementos que fazem com que a gente acredite muito no que a gente pode fazer nesse jogo e vamos lutar, né, com todas as forças que a gente tem para conseguir trazer esse título para Recife. Você, se não foi o único, é um dos únicos que já jogou contra o Barra lá. Não na atual arena deles, né, porque ela foi inaugurada neste ano,
mas você já teve a oportunidade de jogar lá. O que você traz de experiência, que troca com esse grupo em relação a essa partida lá em Santa Catarina? É bem verdade que a torcida do Santa, mais uma vez, vai se fazer presente, independentemente da distância. O que você consegue dar de experiência em relação a jogar lá? Sim, eu tive boas oportunidades de jogar contra o Barra nas 2 temporadas que eu fiz em Santa Catarina. Conheço muitos dos jogadores que estão no elenco atual, já tive a oportunidade de jogar com alguns jogadores que estão no elenco atual do Barra. O que a gente passa que é um time novo, um time ousado, que gosta de ter a bola e criar oportunidades. Acho que a gente estudou bem a equipe deles, né, tanto nesse primeiro jogo quanto no segundo jogo. E o que a gente passa é isso, é que a gente ainda tem condição de reverter essa vantagem. É um time que também tem os seus objetivos, quer ser campeão, é um time novo no cenário nacional, que tem um investimento de clube alemão. Então eles têm também um projeto ousado para o cenário do futebol nacional. Mas o Santa Cruz tem a sua tradição, tem o seu elenco, tem a sua força. E a gente está ainda nessa esperança, nessa motivação de reverter essa vantagem, conseguir trazer esse título para a nossa torcida e para o nosso clube. No primeiro jogo, a equipe pecou em momentos decisivos. O que vocês aprenderam com aquela derrota que pode fazer a diferença agora na final? É que numa decisão você não tem tantas oportunidades, e as que você tem que reverter em gol, e você tem que deixar com que a equipe crie o mínimo possível. Então eu acho que é mais atenção aos detalhes, mais concentração nos 90 minutos. São esses quesitos que a gente tem que tentar melhorar para que quando a gente tiver a oportunidade a gente seja letal, como uma final exige. E ali atrás a gente não descuide em momento nenhum para que a gente também não sofra gol. Então é elevar um pouco mais essa concentração, essa atenção nos detalhes da partida, porque como é sabido por muita gente, uma final é decidida nos mínimos detalhes, ainda mais 2 equipes que são muito consistentes, que chegaram na final de uma Série D, que é muito difícil. Então, tanto do nosso lado como do lado deles, tem qualidade nos seus elencos, e o jogo vai ser decidido no detalhe. Então, que a gente esteja muito concentrado para que o detalhe seja a nosso favor. E, William, dentre as mudanças que Marcelo Cabo pode fazer para essa partida, uma já é necessária, que é a saída de Galhardo, né? E a possível entrada de Ariel, que ele já esperava muito essa oportunidade, inclusive no jogo passado, mas teve problema na panturrilha, enfim. O quanto que muda a maneira do Santa Cruz jogar, essa alteração entre Galhardo e Ariel, que efetivamente ele é um cara que faz mais pivô, um cara ali mais no centro da área. O quanto que muda a maneira mais de jogar de vocês durante a semana, também os treinos já estão sendo adaptados em relação a isso? Sim, o Ariel é um jogador muito experiente, né, que pode nos ajudar muito. Ele tem uma característica um pouco diferente da do Thiago, é um cara mais de área, de presença de área, de pivô, de sustentação. O Thiago mais de movimentação entre as linhas. Então eu acho que é um jogador que pode ajudar muita gente pela experiência que ele tem, por tudo que ele já viveu no futebol. Teve a oportunidade de fazer o nosso gol contra o América, que possibilitou o nosso acesso. Então ele tem estrela, tem marca. E assim, todos os jogadores do elenco vão ser importantes, principalmente, né, os nossos jogadores da parte ofensiva. Eles têm uma missão importante para nos ajudar, mas todos têm a qualidade, a capacidade de nos ajudar. E aquele jogador que o Marcelo escolher para que possa começar a partida e nos ajudar, a gente espera que ele esteja num dia iluminado e possa fazer os gols que a gente necessita, e ali no sistema defensivo a gente possa estar sólido para não sofrer gol, e dentro de um conjunto a gente conseguir o nosso título. Só para finalizar, uma pergunta pro pessoal. Esse ano você foi pai mais uma vez, né? Seria a cereja do bolo para coroar um ano talvez perfeito, pessoalmente e profissionalmente, filho nascendo com saúde, a maneira como você falou a sua trajetória aqui, poder levantar esse troféu lá, ele não fala, é ele ou ela? Ele ainda não deve falar tanto, né? Mas se falasse já veria essa cobrança. O quanto que você quer trazer para casa isso tudo para coroar o ano? Com certeza, a minha filha já teve a oportunidade de ver, né, que ela já tem 10 anos, e ele ainda não viveu essa experiência. Então é também uma motivação correr, lutar para ser campeão, porque, né, a gente tira sempre que eu tenho jogos na arena, eu levo ele, tiro fotos, e com certeza depois, se a gente coroar com o título, vão ser histórias que a gente vai contar dentro de casa, e ele vai
lembrar através de foto esse momento marcante. Então, é também uma das motivação que eu tenho de conquistar esse título para dedicar a ele e toda a minha família.